Então, muito boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma sessão do nosso ciclo de debates sobre relações internacionais, que se insere no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Esta nova direção da PASC tem apostado fortemente na dinamização de grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos, para além deste, o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, e o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. No caso deste ciclo de debates, como se infere pelo nome, são as grandes questões de ordem internacional que estão em cima da mesa. Este ciclo iniciou-se ainda em 2022 e começámos com a questão da Ucrânia, por razões óbvias. Aliás, a Ucrânia já tem sido matéria de debate durante várias sessões. Tivemos já pessoas muito qualificadas para debater o conflito ucraniano, mas também já falámos sobre o Irão, sobre a China, sobre a Índia. Enfim, já demos várias voltas ao mundo e hoje não vamos falar diretamente sobre a questão da Ucrânia, mas vamos falar sobre uma das consequências dessa guerra que tem assolado a Europa, desde logo, apesar de todas as implicações à escala global, que é a pergunta do regresso do serviço militar obrigatório no espaço europeu, desde logo, e necessariamente também em Portugal. Para isso, uma vez mais, convidámos uma pessoa particularmente qualificada, o Major-General João Vieira Borges, que nasceu em Luanda, não o sabia, estive a verificar na sua página, na Wikipédia, portanto, um cidadão lusófono, que eu muito aprecio. Enfim, tem uma carreira notabilíssima, é uma figura conhecida, é presença habitual nos nossos média, nos jornais, nas televisões, é presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, coordenador do Observatório SEDES da CPLP e é também membro do Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Aliás, é nesse âmbito que eu o tenho encontrado mais regularmente. É com grande gosto que o temos entre nós para debater esta questão, até porque sabemos que é de facto uma das pessoas mais qualificadas para nos elucidar sobre esse cenário do regresso do serviço militar obrigatório no espaço europeu. E dito isto, passo-lhe então a palavra, caríssimo Major-General João Vieira Borges, para uma primeira introdução ao tema, que será necessariamente depois sujeita a debate da nossa parte. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, ao Dr. Renato Epifânio e à PASC e a todos os que nos estão a ver e que nos vão ver depois. Efetivamente, para mim, a participação nestes fora, designadamente no âmbito da sociedade civil, é muito importante, nem que seja um feriado como hoje, nem que tenha que cancelar determinadas intervenções que eu tinha há pouco nos órgãos de comunicação social e faço também em serviço público, já agora só em 2 canais, como sabem, na rádio, e quando posso, e isso é importante. Relativamente à apresentação, agradeço as palavras, mas eu estou ligado ao Observatório, sou o coordenador do Observatório de Segurança e Defesa, obviamente tendo nascido em Angola e tendo família em Angola, continuando a ter, tenho também uma ligação profundíssima aos PALOP, mas agora estou mais na área da segurança e defesa. Efetivamente, este tema é um tema que já me pronunciei publicamente, temos uma posição na sede, eu que vou fazê-lo a título pessoal, preparei uma comunicação exatamente diferente do habitual, porque eu acho que é importante tratar este assunto com delicadeza, é tão importante, tão estruturante, que é importante, eu próprio, quando terminei a preparação desta comunicação, tinha imensas perguntas e deixo imensas perguntas para o debate. Ora, vou fazer aqui uma pequena introdução, falarei dos sistemas de serviço militar, falarei dos fatores influenciadores das opções, designadamente no que respeita à opção por serviço militar obrigatório, falarei em resposta à pergunta que me colocaram, e bem, a evolução no espaço europeu, mas não me esqueço de Portugal, faz parte desse espaço e é importante, e terminarei com umas considerações finais.
eu começo, inclusivamente, com uma introdução de uma obra que foi escrita pelo coronel Rui Manuel da Silva Ferreira, atualmente é o comandante operacional do Exército, um, e, 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 esta parte, uh, uh, eu não estou a ver a minha comunicação, mas desde que vocês vejam, tudo bem. Eu estou com mais problemas, tenho mais Nós, problemas, nós Nós, estamos não a tenho nós, ver. problema nenhum. nós estamos a seguir, Eu estamos a não seguir. consigo ler nada do que está aqui, mas pronto, basicamente, aquilo que ele tem nesta obra de 2017, que foi uma obra importante de referência, exatamente sobre o serviço militar obrigatório. Julgo eu perspectivas futuras, eu não estou a ler, houve na Europa uma série de países deixaram a conscrição e, portanto, passaram a ter o serviço em regime de voluntário e contrato, fundamentalmente entre os anos 91 e 2013. Mas dois desses Estados voltaram a ter ou a reintroduzir o serviço militar obrigatório. E dois desses Estados foram exatamente a Lituânia e a Ucrânia, compreensivelmente. Nós estamos a falar de uma obra de 2017 e, obviamente, estamos a falar depois da ocupação, da anexação da Crimeia. E isso teve impacto imediato na Crimeia, desculpa, na Ucrânia, e teve também impacto depois, começou a ter impacto nos países em volta. E, portanto, 24 de fevereiro de 2022, o mundo mudou. Efetivamente, com esta guerra, aqueles países, obviamente, não acreditavam naquilo que a Ucrânia vinha dizendo desde 2008, depois daquilo que aconteceu na Geórgia, perceberam efetivamente qual era a intenção da Rússia e nesse sentido, eu peço desculpa, mas isto, eu não consigo ver nada do que falei, mas isto está-me a tapar tudo, mas eu vou tentar melhorar. Mas pronto, eu agora já está um bocadinho melhor. Depois do fim da Já Guerra consegue Fria, ver? agora já está melhor. Ok, Depois do fim ok. da Guerra Fria, a maior parte, isto é da agência Lusa, agora há bem pouco tempo, é uma citação, a maior parte dos países membros da NATO e da União Europeia foram pondo fim ao serviço militar obrigatório, na sua maioria a partir do ano 2000. Mas no contexto geopolítico atual, com a guerra de volta ao continente europeu, a questão volta a estar na ordem do dia e mais países poderão seguir o exemplo da Letónia, que voltou a adotar o regime agora em 2024. Isto dá uma resposta, eu vou dar outra, isto dá uma resposta genérica e eu não quero ficar por aqui. Portanto, vou fazer aqui uma pequena introdução nos os sistemas de serviço militar, hoje em dia, basicamente é o sistema de voluntariado e contrato. Esse sistema é o que tem Portugal, é um sistema profissionalizado e, portanto, é um sistema em que não há qualquer obrigação aos cidadãos. Nesse sentido, é o que tem estado a funcionar na maior parte dos países. O outro modelo é o modelo de conscrição. A palavra conscrição aparece, aliás, em França, no decreto de 1798, em que foram vários milhões de conscritos que depois trabalharam para Napoleão Bonaparte, mas o serviço militar obrigatório, na maneira como nós o conhecemos, fundamentalmente, depois é na Primeira e depois na Segunda Guerra Mundial, que se consolida. Durante a Guerra Fria, obviamente, grande parte dos países tinham serviço militar obrigatório, era o caso também de Portugal, e depois há aquilo que é o sistema misto, ou seja, aliar aquilo que é um sistema de voluntário e contrato e quando há necessidade de haver conscrição, são convocados se não, os voluntários não forem em número suficiente. Isto é importante porque grande parte daqueles países que teoricamente têm serviço militar obrigatório, na prática têm sistemas mistos, como eu vou referir a seguir. Eu gostava de, em aditamento a isto, e para ficar bem esclarecido, até porque nos órgãos de comunicação social eu noto, até pelas perguntas dos senhores e senhoras jornalistas, que há alguma confusão. Quem é menos jovem, obviamente, compreenderá que a seguir ao 25 de Abril nós tínhamos o serviço cívico. O serviço cívico com uma lei, a lei do serviço cívico, e que nunca foi ativada. Portanto,
o serviço cívico é complementar do serviço militar obrigatório. Aquelas pessoas que não podem ou não querem vão cumprir um serviço à nação de dificuldade semelhante e por isso depois a duração é diferente, mas seja como for, cumprem um serviço em prol da nação em várias áreas, designadamente naquelas ligadas às funções soberanas do Estado. Isso era o que estava na lei, a lei estava bem feita, só que nunca se cumpria, e também o serviço militar obrigatório não era geral e universal, como nós sabemos. Nessa altura havia muita gente, recenseáveis havia 200 e tal mil, e nós nem sequer 50 mil a seguir à guerra nós chamávamos, digamos, ao serviço militar obrigatório. Portanto, este é o serviço cívico, que não é obrigatório, normalmente como complemento do serviço militar obrigatório, e depois há uma figura diferente que nós defendemos nas SEDES, que é o Serviço Nacional de Cidadania. Ora bem, o Serviço Nacional de Cidadania é constituído como reforço, ou para reforçar a coesão nacional, que se torna depois numa base de recrutamento maior. Ou seja, não tem nada a ver com defesa, não tem nada a ver com sistema de serviço militar, tem a ver com um serviço nacional que todos os cidadãos devem dar em prol da nação e que podem escolher ser na área da saúde, na solidariedade social, na área da justiça, na área da política externa, na área da segurança interna, na área da defesa também. E, portanto, havendo cotas, isto é o que se passa na Áustria, havendo cotas, obviamente que para cada uma das áreas, designadamente para aquelas de maior esforço, é o caso da segurança interna e é o caso também da defesa, essas têm uma duração menor de 6 meses e as outras têm uma duração normalmente entre 6, 9 e 12 meses. E, portanto, este é um serviço diferente, portanto, não tem nada a ver com o Ministério da Defesa, tem a ver com, é multidisciplinar e normalmente está na superintendência dos ministros, dos primeiros ministros. Senhor Major-General, desculpe só interrompê-lo, nessa figura, nesse Serviço Nacional de Cidadania, eu não conheço, nesse desenho diz que são, para já é feminino e masculino, portanto, não, sim, claro. E depois, e para além disso, é obrigatório, seria obrigatório, teria caráter de obrigatoriedade, ou não? Não necessariamente. Nós temos, vou dar o exemplo de Portugal, temos 137 mil recenseáveis, são mais meninas que meninos, como sempre, de recenseáveis, mas uma percentagem de 2, 3%. Mas nós não temos capacidade em Portugal. A França tem um sistema diferente, eu já lá vou, mas neste caso a Áustria tem um sistema semelhante. Não chamam todos, e portanto seriam só necessários 60 mil. E portanto faz sistema voluntário, até preencher as vagas. Muito e bem. Esses voluntários depois têm cotas para a saúde, cotas para a solidariedade social, cotas para a justiça. Jovens estes que vão lá e trabalham lá, têm uma formação inicial de cidadania, de cerca de um mês. Terminada a formação, a seguir vão desempenhar funções, vão colaborar nos hospitais, vão colaborar nas escolas, vão colaborar em várias áreas, ganhando competências. Findo esse trabalho, obviamente tem vantagens no mercado de trabalho, designadamente naquilo que diz respeito ao funcionalismo público. Tem prioridade depois para o funcionalismo público. E no período em que estão a prestar esse serviço, ainda que não obrigatório, voluntariado, estão a interromper ou estão a adiar um projeto de vida, de inserção no mercado de trabalho, ou seja, o que for. E esse período é remunerado, de alguma forma? Isso, e aqueles, o caso da Áustria, tem vencimentos muito baixos, abaixo do próprio ordenado mínimo nacional. Ou seja, no caso da Áustria, 300 e tal euros, e depois tem tudo pago. Ou seja, durante esse período, que normalmente é a seguir ao 12º ano, é o ano sabático para eles. Grande parte dos jovens gostam de ter esse ano sabático para preparar para a universidade, para terem melhores escolhas e não terem frustrações. É mesmo uma opção
eles nunca lhes falta voluntários, diga-se de passagem, e essa questão financeira não é a mais importante, porque recebem um mínimo de 300 euros, têm a segurança social, têm saúde paga, têm transportes de borla, têm uma série de vantagens que tornam um pouco pesado, digamos, o esforço que as famílias têm que fazer. Portanto, é algo que é muito... É atrativo, ou seja, exatamente. como disse, tem Muito havido... atrativo. Eu, por exemplo, tenho vários conhecidos, eu visitei o sistema, eu era comandante da Academia Militar, tivemos uma reunião de comandantes na Áustria e depois fomos ver como é que funciona o sistema a nível nacional, e portanto não é fácil, e não está só dependente das Forças Armadas nem do Ministério da Defesa, como eu disse há pouco, mas eu vi uma grande satisfação dos jovens em cumprir, digamos, algo que também lhes dá competências para o mundo do trabalho. Eu senti uma grande vontade dos jovens. Claro que eram todos voluntários os que eu vi, porque havia uma grande exposição. Fui num dia feriado em que fizeram uma grande exposição na capital, e nós tínhamos lá as várias valências. Sim. Pronto. Em termos de fatores influenciadores que nós vemos na evolução para o serviço militar obrigatório, fundamentalmente o que estamos a ver as pressões é da falta de efetivos nas Forças Armadas. Ora bem, agora falando do serviço militar obrigatório, está a ter também mais adeptos, independentemente das posições políticas dos atores envolvidos, inclusive alguns são militares, como nós sabemos, tem a ver exatamente com falta de efetivos pelo regime de voluntário contrário. A instituição militar não é apelativa, sobretudo em termos financeiros, em termos de condições de trabalho. Cada vez menos atrativa, não havendo sindicatos, obviamente que as Forças Armadas foram perdendo, digamos, em termos de vencimento, imenso para todas as outras classes sociais. Eu posso dizer, como comandante da Academia, também doutorado, também professor, ganhava menos de qualquer um dos meus professores na Academia Militar, qualquer professor civil, muito menos, aliás, como major-general, e acho que isso diz tudo, até porque a equiparação que nós tínhamos era de coronel a professor universitário, e neste momento um coronel ganha muito menos que qualquer professor universitário que acaba de entrar na carreira. Depois, o aumento do grau de ameaça, ou a percepção dessa ameaça é importante, e isso tem a ver com a Rússia, e tem a ver com a ameaça da Rússia, sobretudo para os países que fazem fronteira, e portanto esses, como vamos ver na tabela, onde eu mostrar daqui a pouco, se foram aqueles que optaram logo pelo serviço militar obrigatório, aí já não é só falta de efetivos, aí é ter efetivos que constituam dissuasão suficiente e efetivos preparados e reservas de recrutamento, porque ao fim de muitos anos sem ter serviço militar obrigatório não tem reservas de recrutamento para o caso de uma guerra, não é? E, portanto, cá está, aqui o terceiro ponto é reforçar a reserva de recrutamento. Portanto, só com o serviço militar obrigatório é que se tem verdadeiramente uma reserva de recrutamento do caso de uma guerra, foi o que aconteceu com a Ucrânia e o que acontece com a Rússia. Depois, há fatores estruturais. O fator demográfico é muito importante, porque nós temos que ter noção de que temos recenseáveis 130 mil mulheres e homens nas Forças Armadas Portuguesas, e que em 1980 tínhamos 200 e tal homens, 200 e tal mil homens só homens, juntando com mulheres, 400 e tal. A questão demográfica condiciona muito, por um lado, leva à falta de efetivos, porque não há gente simultaneamente para as Forças Armadas, para o mundo do trabalho e para o mundo da universidade, o mundo do estudo, porque se 70%, que era aquele acordo que nós tínhamos, vão logo para o mundo do estudo e que vão estudar, portanto, nós tínhamos logo cerca de mais de 60 mil jovens com os 18 anos a estar a estudar, então 70 mil. E depois, obviamente, para o mundo do trabalho precisa de 40 mil por ano no mínimo, em função da minha geração que está a passar à reforma, mas é mais ou menos quem tem, eu tenho 61, mas alguns passam com essa idade. E, portanto, há uma grande necessidade do mundo do trabalho e por isso há muitos imigrantes. A questão também se coloca aí, às vezes as opções são difíceis de tomar em função da questão demográfica. A questão económica também é outra, para países como o nosso. Ou seja, os custos são elevadíssimos
de um serviço militar obrigatório. Independentemente dos jovens receberem 300 ou 400 euros, mesmo que não recebessem, obviamente, o ordenado mínimo nacional dos 820 euros, teria custos elevadíssimos por ano de mais de 2 mil milhões de euros. Sociocultural é uma questão porque sem serviço militar obrigatório é o bem-estar social, os jovens fazem o que querem, quando querem, não têm que dar satisfações a ninguém, mas por outro lado há uma maior aproximação entre as Forças Armadas e a sociedade com o serviço militar obrigatório, com um grande benefício. Depois é a valorização dos cidadãos, com o reforço da coesão nacional e a afirmação da vontade de defesa, normalmente do serviço militar obrigatório, que junta rapazes e raparigas de várias regiões do país, de estratos sociais diferentes. São aspectos positivos quando, obviamente, têm sentido de utilidade. E, finalmente, a dissuasão convencional face a adversários leva, por vezes, a investir no serviço militar obrigatório. São vários fatores que eu gostava agora também de referir. A evolução no espaço europeu tem sido uma evolução do regime de voluntário e contrato para serviço militar obrigatório, mas com modelos e duração diferentes. São todos diferentes. Alguns são mistos, não são bem serviço militar obrigatório. O serviço militar legal ao misto real, é o que eu lhe chamo. Na prática, é haver uma lei de serviço militar obrigatório, mas depois não são convocados todos os jovens. Ou seja, o sistema voluntário e contrato está a funcionar, são precisos, é o caso de Portugal, imaginemos, se houver coragem política, o número que nós precisamos para o cumprimento das missões são 32 mil homens, nós temos 21 mil, nós só íamos convocar 11 mil. Se houvesse uma lei de serviço militar obrigatório, imaginemos isto, era na prática um sistema misto, não é? A inclusão das mulheres veio atenuar o recrutamento, o reforço da reserva de recrutamento também tem sido melhorado nestes países, independentemente de ser misto ou de ser serviço militar obrigatório. Tem funcionado o serviço cívico como complemento, mas o Serviço Nacional de Cidadania é só na Áustria, ou o Serviço Nacional Universal, que é o caso da França, já lá vou, como reforço da coesão nacional e base de recrutamento também tem funcionado em alguns países. Ora, quais são os países que neste momento têm debate do serviço militar obrigatório? Em debate mesmo interno, politicamente, porque isto é uma decisão política, não é uma decisão militar, a Alemanha, a Croácia, a Roménia, Países Baixos, a Chequia e o Reino Unido. A Europa, neste momento, tem 16 países com serviço militar obrigatório, dos quais 9 fazem parte da NATO. Desses países, eu tenho aqui, 2 não fazem, claro, ali a Áustria e Chipre está a ver que não faz parte da NATO, a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a Grécia, a Letónia, a Lituânia, a Noruega, Suécia e Turquia. Inclusivamente há 3 países já que o recrutamento é obrigatório para as mulheres. O mais recente, como vimos há pouco na notícia, foi a Dinamarca, mas também Noruega e Suécia. E também uma novidade foi esta adoção de Macron, isto é o amor de Macron, que foi o Serviço Nacional Universal. O Serviço Nacional Universal são 2 semanas de treino militar e 2 de serviço comunitário. Visa fortalecer a coesão nacional num país com grande diversidade étnica já, sobretudo nas grandes capitais da França. E isto, estamos a analisar os resultados, porque isto, digamos que é um passo adiante do que tem Portugal no Dia da Defesa Nacional, que é um dia que os jovens vão a um quartel, seja ele de qualquer ramo. De manhã tem umas palestras e à tarde estão a visitar e a ver armamento e a receber umas palestras para poderem perceber melhor os ramos das Forças Armadas, a própria GNR, inclusivamente. Ora, o que é que nós temos? No fundo foi o que eu disse aqui há pouco, aqui tem dados mais complementares da evolução no espaço europeu, os países membros da NATO com serviço militar obrigatório, na Dinamarca, homens dos 18 anos, Estónia, homens entre 18 e 26, Finlândia, homens com 18 anos, Grécia, 19 aos 45, Letónia, 18 aos 27, Lituânia, 19 a 26, Noruega, 19 a 35, homens e mulheres na Suécia, 18 a 47, e Turquia, homens 20 a 40. E cá estão os 2 que não estão da NATO, a Áustria e Chipre, são países da União Europeia, mas não pertencem à NATO, e países da União Europeia que não pertencem à NATO, mas sem serviço militar obrigatório, que é o caso da Irlanda e Malta. E depois todos estes países membros da NATO
são os tais que não têm serviço militar obrigatório. Tem 32 países da NATO e, portanto, a grande maioria ainda não tem, e as pessoas em geral não têm noção. Os Estados Unidos têm um sistema voluntário desde 73, mas homens entre 18 e 25 anos podem ser mobilizados em caso de emergência nacional ou em determinadas situações. É o caso da necessidade de médicos, vão buscar médicos, mas pagam-lhes bem. O médico vem para o exército norte-americano e é logo promovido a coronel. Faz a recruta e passa a coronel a ganhar tanto como ganhava como médico no hospital. Eles têm aqui umas especificidades americanas, mas como estamos aqui a ver, foram abolidos os serviços militares obrigatórios. A Albânia de 2010, 2011 na Alemanha, 95 na Bélgica, 2001 em Espanha, 2001 em França. Portugal, na prática, deve estar aqui em 2004, exatamente, está aqui do lado direito. E, portanto, o Reino Unido, abolido em 63, e agora quer introduzir, porque não tem voluntários suficientes para o cumprimento das missões. Ora, o caso português, para terminar, nós tivemos o serviço militar obrigatório, digamos, a vertente miliciana que estava subjacente à República, passou a ser obrigatório universal, mas na prática só foi durante a Grande Guerra e durante o período da Guerra da África. Nos outros períodos, nem 50% eram convocados, havia uma injustiça social enorme, só se convocava aos pobres, estava quase ao nível das levas que já tínhamos tido no século XIX. 1976 é um marco, é o serviço militar, é obrigatório, mas nos termos e pelo período que a lei prescrever, ou seja, a Constituição dá a hipótese àquilo que veio a ser a quarta revisão. Na quarta revisão, o serviço militar é regulado por lei que fixa as formas, a natureza voluntária ou obrigatória. E vem-se a concretizar depois com a lei de serviço militar, a lei 174/99, que na prática está vigente, em que, em termos de prazo de serviço militar, se baseia no voluntariado. As justificações foi que as condições políticas e estratégicas em função dos riscos e ameaças e incertezas na cena internacional, que no fundo, como sabemos, eram as missões humanitárias e as missões de paz, não justificavam, da mesma maneira que agora, porventura, este é um enquadramento que justificativo é exatamente a insegurança e a instabilidade fruto da ameaça russa. E finalmente acabou, depois houve aqui um período de transição, eu assisti a isto, convivi com isto, como imaginam, tive com o serviço militar obrigatório a comandar companhias com 400 jovens, a comandar pelotões com 50, na altura havia muita gente, era uma dificuldade enorme, trabalhei muito nessa altura, não havia sábados, domingos e feriados, não havia nada. Portanto, tudo termina em 2004 e em 2024 nós temos uma falta de efetivos enorme, temos 32% abaixo do valor autorizado e estamos a perder todos os dias militares, não só soldados, que é a maior lacuna, mas também militares dos quadros permanentes, que obviamente preferem sair, mesmo perdendo todas as regalias, ao fim de 20, 30 anos, e ir para a sociedade civil, onde ganham muito mais. E, portanto, temos tido... As áreas técnicas têm sido chocantes. Tudo o que tem a ver com comunicações, toda aquela gente que trabalha com guerra eletrónica, que trabalha com ciberguerra, tudo o que é pilotos, tudo o que é médicos, sai tudo. Portanto, nós estamos a viver uma situação muito crítica, com novas missões, e, portanto, por isso é que, como vê na imagem à esquerda, o Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada chamou a atenção para a necessidade de serviço militar obrigatório, e ele tem militares profissionais soldados. Atenção que ele não é o crítico, nós é que somos, Exército e Força Aérea, e como diz aqui o Chefe de Estado-Maior do Exército, o General Ferrão, Quinta-se a Gouveia Melo, e defende que se estude a reintrodução do serviço militar obrigatório. É importante estudarmos os tais modelos, estudarmos não só a questão dos custos, mas estudarmos as repercussões na própria sociedade, fruto da reintrodução eventual do serviço militar obrigatório ou de um sistema misto, que eu acho que seria mais adequado. Os inquéritos nacionais, eu tenho aqui um inquérito que fizemos na sede já este ano. O inquérito, e portanto, dá valores que não estávamos à espera. Cerca de metade dos eleitores concorda com o regresso do serviço militar obrigatório, concordam totalmente 18%, concordam 29%, ou seja, 47% não concordam nem discordam 15%, e daí estes valores de 47%, 37%. É claro que nós vamos ver, analisar em pormenor, a maior parte das pessoas que concorda
e concorda totalmente, são pessoas que cumpriram o serviço militar, ou são pessoas mais idosas. Os jovens não atingem estes valores de maneira alguma. Por outro lado, nós também no teste chamamos a atenção para um serviço de cidadania obrigatório. Em resposta à Paula Policarpo, a questão aqui, nós pusemos o Álvaro Beleza, quis mesmo pôr. E se for mesmo obrigatório, vamos ver a resposta. Se fosse um sistema obrigatório. E foi muito interessante vermos que os jovens, aqui, 73% concordam totalmente com o Serviço Nacional de Cidadania e só 18% discordam. Ora bem, estes 63%, ao contrário do anterior, os jovens eram mais de 75%. Portanto, há aqui um sentimento dos jovens, e eu já começámos a entrevistar jovens e a falar com muitos jovens, é um sentimento do ano sabático para depois haver escolhas em que eles acham que até devia haver para todos e toda a gente devia fazer isto. Eu acho muito interessante. Agora vamos fazer outro tipo de perguntas mais de pormenor para ver a razão deste valor tão alto que nós próprios estranhamos. Este é o inquérito feito pelo Correio da Manhã de hoje, em que aparecem valores já muito diferentes. Ou seja, eu não consigo ver os números, estão tapados, eu acho que são 32,5% a favor e contra, lá estão a ver, eu não vejo. 57,5%. 57,5%. E 10%. 57,5%. Pronto. Este foi feito agora, nós vamos analisar isto nas sedes, isto vai contra tudo, mesmo contra os inquéritos que nós fizemos no Ministério da Defesa, em que era 40 contra 30 a favor, e portanto este atingiu valores muito diferentes, mas porventura pode ter a ver com o debate que estamos a assistir, que chega ao ponto, a nível dos inquéritos na União Europeia, dos países europeus, em que os jovens, o máximo de jovens, e precisamente Portugal é um destes que atinge o máximo, é 18% é que estão prontos a lutar pelo seu país. Os jovens, só 18% é que estão, acho que 100% estão dispostos a lutar nos computadores, em casa, sentadinhos, sem fazer nada. Mas isso é comum, inclusivamente na Ucrânia. Eu falei ontem com a Irina, da SIC, a jornalista, ela está na Ucrânia, para confirmar, que sabia que ia ter hoje esta conferência, para confirmar que efetivamente aquilo que andamos a ler, de que os jovens ucranianos estão todos a fugir ao serviço militar, mesmo para defender a pátria perante uma invasão, e ela confirmou que efetivamente é verdade. Portanto, de tal maneira que o Zelensky já aceitou que os prisioneiros de delitos menores cumpram serviço militar. Que quem quiser que vá cumprir serviço militar. Portanto, é um problema que tem a ver com cidadania, tem a ver com formação, tem a ver com as democracias liberais, tem a ver com muitas questões que, obviamente, todos os que estão envolvidos nestes processos estão a estudar, a tentar perceber. Independentemente de todos perceberem que a defesa da pátria é um direito e um dever, que o serviço militar é um contributo para a defesa nacional, no âmbito militar, que constitui uma valorização cívica, os jovens na Europa em geral, e até nos Estados Unidos, e até no Canadá, pensam assim. Tem a ver connosco, a culpa é da nossa geração, que não conseguimos transmitir a mensagem da importância do Estado de Direito Democrático, do que é democracia, do que é liberdade, que eles não a viveram. E eu terminaria com estas considerações finais. O mundo mudou, em especial no quadro de segurança e defesa, face sobretudo à ameaça real da Rússia, à paz e à segurança, e não é só na Ucrânia e não é só na Geórgia, como nós sabemos. E isso é a busca de uma nova ordem mundial, obviamente não isoladamente a Rússia, mas também não é como aliado, mas como parceiro, tendo uma China, tendo obviamente os próprios países dos BRICS, que é o caso do Brasil, que tem um peso específico considerável também, o caso da Índia, a África do Sul está em eleições hoje, não tem esse peso, sobretudo em termos demográficos, mas de outros países, não vou falar da Coreia do Norte, nem vou falar do Irão, mas obviamente que eles também estão nessa tentativa de mudar a nova ordem, o que faz com que a ameaça ainda tenha maior dimensão. Para fazer face a esta ameaça, obviamente que os países europeus adotaram uma postura defensiva, passa por investir em armamento e equipamento militar,
e por garantir recursos humanos, que se passa em alguns casos pela adoção, como sabemos, do serviço militar obrigatório. Na maioria deles são sistemas mistos. Portugal, apesar da nossa posição geopolítica, nós estamos muito longe, Lisboa está muito longe de Kiev, os portugueses estão muito perto dos ucranianos por várias razões, como nós sabemos. Estamos envolvidos em organizações como a NATO e a União Europeia, não podemos nem devemos ficar imunes à reflexão sobre o serviço militar obrigatório, situação que é agravada pela preocupante falta de efetivo. Uma questão de recrutamento, mas também de retenção. Depois, a aplicabilidade, na minha perspectiva, a aplicabilidade do serviço militar obrigatório a cada país deve ter em consideração a sua adequabilidade, a sua aceitabilidade e a sua execuibilidade. E isto só é possível em países democráticos. Obviamente, em países autocráticos, como a Rússia, obviamente que eles não estão a pensar nestas questões, não são fatores, sobretudo a aceitabilidade não é considerada. Agora, eu tenho aqui várias questões, obviamente, que agora certamente que a Paula Policarpo me vai colocar, mas eu deixo-as aqui. Ficam aqui, podem ler se quiserem colocá-las. Eu próprio cheguei ao fim, eu também coloquei estas questões, mas obviamente fica aqui e agora estou disponível para responder a estas e a outras, as que quiserem. Fazem favor. Muito bem. Major-General, muito obrigada. Eu estava ainda, agora estava aqui focada nas suas questões. Mas já muito obrigada por esta apresentação, muito assertiva, muito focada, não fosse a senhor militar, e portanto, e muito acessível. Mesmo para quem quem não domina estas áreas, percebe perfeitamente tudo o que está escrito. Portanto, muito obrigada pela apresentação. E depois que nos convoca e nos faz pensar assim, em muitas coisas. Estas suas questões também podemos falar sobre elas todas, mas eu achei graça porque nós já tivemos aqui, como o Renato já disse, tivemos aqui outros militares a falar sobre a guerra da Ucrânia, sobre o conflito israelo-palestiniano também e sobre outros conflitos armados no mundo. E posso citar, por exemplo, o comandante João Fonseca Ribeiro, também da SEDES, e o Major-General Arnaud Moreira. Ambos estiveram cá em dias diferentes para falar sobre a guerra da Ucrânia. Foram muito veementes, porque eu perguntei-lhes diretamente se achavam, e já foi há uns tempos, nem estava no crescendo e no escalar da guerra como ela atualmente está, mas eles já estavam convencidos há vários meses, aquilo que depois mais tarde o general Arnaud Moreira até disse, penso eu publicamente num jornal qualquer, que disse que nós haveria uma guerra provavelmente na Europa e do ponto de vista físico e da confrontação, e que ela seria inevitável. Estão convencidos como digo, o comandante João Fonseca Ribeiro já tinha dito o mesmo, que estavam. Ora, perante esta iminência, eu sei que nós só vemos aquilo que queremos, só ouvimos aquilo que... E quem não vê, um coração que não vê é um coração que não sente. Estas questões dos jovens não estarem minimamente ou muito ou suficientemente disponíveis para combater ou para defender o seu país, na Europa eu não sei. Em Portugal eu acho que deve ter a ver com... Nós vivemos há muitas gerações, há pelo menos, sim, desde a Guerra Colonial, portanto, foi a última guerra que nós tivemos em Portugal, portanto, há 50 anos, há 2 gerações e tal, que vivemos em tempos de paz. Portanto, os jovens, nomeadamente os meus filhos, nasceram em tempos de paz, não conhecem nem sabem o que é uma guerra. Por acaso, o avô deles, o meu pai, era médico e esteve na Guerra Colonial, precisamente, depois de acabar a faculdade. Teve lá 4 anos. Em Angola, mas os jovens não sabem, não viveram. Por outro lado, a vida hoje é muito fácil para estes jovens. Eu acho que não ter a consciência de que pode haver um dia em que vão ser convocados e provavelmente mal preparados para a guerra é possível. Em Portugal,
há aqui uma outra questão, é como nós, como dizia bem, e como disse aqui no seu último slide, o sítio onde estamos, a nossa geografia não ajuda, porque estamos muito longe e, portanto, achamos sempre que as guerras são lá muito longe, no outro lado, e não têm nada a ver connosco. Talvez aqueles países que estão mais perto neste caso da Ucrânia, que provavelmente será de onde estarão mais atentos, e talvez os jovens a ir, não sei, como diz que os dados são um bocadinho semelhantes em todos os países europeus, mas os jovens mais próximos de territórios onde provavelmente possa haver uma resposta ou um alastrar da guerra para os seus territórios, talvez estejam mais interessados ou mais preocupados. Na verdade, aqui em Portugal, eu acredito que é muito difícil de convencermos os jovens, porque, como disse bem, durante muito tempo não introduzimos em qualquer debate político, universitário, no liceu, no ensino básico. Vivemos tempos de paz, somos um país de paz. Eu aprendi que para se fazer a paz às vezes é preciso fazer a guerra, que é uma coisa que eu acho muito triste, mas na verdade é o que os seus anteriores colegas de debate connosco nos têm vindo a explicar. Mas nós em Portugal vivemos muito esta ilusão, esta ideia de que... Mas eu posso montar a ilusão. Em primeiro lugar, se me permite, escolheram muito bem. O João Fonseca Ribeiro faz parte da sede, está comigo, é meu vice, e o Arnon Moreira é meu amigo pessoal, com quem convivo frequentemente, discutimos as questões da guerra na Ucrânia e em Gaza, comungo aos meus valores das Nações Unidas, é o meu estandarte, é a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isso nós comungamos os dois, e tanto ficamos apreensivos relativamente à posição de Putin, como à de Netanyahu, como à do Hamas, como aqueles que infringem o direito internacional. E, portanto, nesse aspecto, inclusive ele vai apresentar um livro que eu vou lançar sobre a guerra que aí vem, com o professor António José Tel, vamos publicar agora no dia 8, exatamente a responder à sua questão, a guerra que aí vem. E agora, eu gostava de tirar aqui, digamos, este tabu. Relativamente aos portugueses, num cenário adverso, designadamente numa guerra global, nós somos a ponte de entrada, como fomos nas campanhas napoleónicas. E, portanto, como fomos durante todo o século XVIII. Ou seja, o mar está a separar exatamente a Europa dos Estados Unidos da América. E, portanto, com os meios que existem hoje, e nós ficamos sempre apreensivos quando passa um navio russo, e há um navio português que faz o acompanhamento do navio russo. Exatamente, temos Madeira, temos Açores, temos o continente, já não temos um império, mas obviamente nós somos a porta de entrada na Europa, e num cenário de grande adversidade, obviamente nós temos que perceber que temos que ter capacidade, quer em aeronave, quer em navios, para proteger o nosso espaço marítimo e aéreo e espaço, e a parte espacial. Portanto, não é só a parte territorial, que também é importante, mas a questão é como é que isto tem que se transmitir aos jovens. Isto se transmite-se exatamente com a educação para a cidadania. O Mário Soares fez um esforço enorme para que ela fosse implementada e foi. Só que ao longo dos anos foi-se diluindo e nós temos, para já em termos de história, temos 2 horas de história na escola. Eu tinha 4, eles agora têm 2, e a única coisa que fazem é testes de história com resposta múltipla. E, portanto, a educação a nível da história é chocante. Eu escrevi um artigo há bem pouco tempo para a Sociedade Histórica da Independência com esses dados. São simplesmente chocantes, pelo menos para quem é da minha geração, a perceber-se como é que está a história na escola em Portugal. E, em segundo lugar, aquilo que era um estandarte de cidadania, que era a disciplina de educação para a cidadania, tem um referencial para a paz, que é muito importante, está muito bem feito, em que o IDE, o Instituto da Defesa Nacional, trabalhou. Nunca há professores suficientes, nunca há possibilidade das matérias, e, portanto, os jovens, quando chegam, que é a altura que devem aprender exatamente aquilo que são
os valores de cidadania, não chegam a aprender. Os pais não os educam, os professores acham que devem ser os pais, e, por outro lado, têm vivido nos últimos anos numa situação em que nem têm tempo para dar as matérias que vão ser avaliadas, quanto mais as matérias complementares. Ou seja, este aspecto, independentemente daquilo que venha a ser depois, nos 18 anos, o Serviço Nacional de Cidadania, eu acho que se deve investir junto dos nossos jovens para criar este sentido cívico ou de cidadania nos jovens mais cedo. Eu Portanto, há aqui uns tábulos pelo meio. Caríssimo Vieira Borges, antes de mais, eu peço que descompartilhe o documento para podermos gerir melhor o debate, para vermos as pessoas. Pode descompartilhar lá. Mas gostaria de sublinhar. Fico melhor assim. Mas eu depois tenho umas questões sobre aquelas questões que coloca ali também. Eu gostaria de dar a palavra ao Henrique Santos, mas gostaria de sublinhar primeiro. Eu também tinha uma série de questões, mas enfim, vamos gerindo o debate. O Henrique Santos, entretanto, levantou a mão e eu dar-lhe imediatamente a palavra, mas só gostaria de sublinhar o seguinte. Obviamente que esta questão do serviço militar obrigatório põe-se por mais razões, porque há uma guerra em cima da mesa, mas eu lembro-me de ter participado em debates no início, enfim, na altura em que o serviço militar foi banido, portanto em 2004, nos anos seguintes, lembro-me de ter tido um debate com o engenheiro Marçal Grilo no ICS, por exemplo, onde essas questões se punham e eu sempre defendi, pessoalmente, que obviamente que há custos inerentes ao serviço militar obrigatório, havia e haverá, caso fosse reintroduzido, mas tem que haver uma lógica de investimento, ou seja, sendo que eu também sou sensível, aliás, enfim, se tivesse poder de decisão, defenderia um serviço misto, um serviço militar / cívico, sobretudo uma lógica de investimento e sobretudo numa lógica de promoção da coesão nacional. Isso para mim é muito relevante, também numa dimensão patriótica. Eu não tenho nenhum medo da palavra pátria, do conceito de pátria. Aliás, enfim, eu nasci em 74, acompanhei os debates que anteciparam o serviço militar obrigatório e que foram sobretudo protagonizados pelas juventudes partidárias, a JSD e a JS, e a demagogia e o populismo que envolveram esses debates, essa campanha, essa ideia de que os jovens só iam perder tempo, iam adiar a vida, iam adiar os estudos, iam adiar a entrada no mercado de trabalho, ou seja, a completa ausência de uma dimensão nacional, comunitária, de serviço à comunidade, de serviço cívico. E é onde estamos, é o paradigma onde ainda estamos. É onde estamos, aliás, não estamos ainda pior, não é? Porque, entretanto, os anos passaram e a situação não melhorou. Agravou-se. Agravou-se e, portanto, mas eu acho que é um debate que é preciso fazer, e a PASC, enfim, procurando promover a cidadania, o espírito de cidadania, naturalmente que não se pode ausentar desse debate público, promovendo esse mesmo espírito da cidadania. Enfim, gostaria de sublinhar esse ponto. Tenho uma outra bruta, mas fica para depois. Entretanto, Henrique Santos. Henrique Santos, com certeza. O professor Marçal Grilo já discutia estas questões, ele foi professor na academia, e eu, quando era comandante, discuti estas questões com ele. Aliás, os livros dele chamam muito a atenção exatamente para a promoção da coesão social e para aquilo que é o patriotismo, que é muito diferente do nacionalismo, como nós sabemos, e não deve ser confundido. E eu concordo totalmente consigo, porque o Álvaro Beleza teve o mesmo discurso quando falou comigo sobre esta questão. E ele diz que estava do lado de lá e que já mudou de ideias, sentiu necessidade. Na altura, se não me engano, ele era do PSD, depois passou para o PS, ele estava na juventude do Partido Social Democrata. Diz que foi influenciado, obviamente, também por toda uma conjuntura, cá está, internacional, que levava a que não havia ameaças, que eram os momentos da paz e das missões humanitárias, não só as questões da juventude se afastar do serviço militar obrigatório, os aspectos negativos que ele tem e que ele tinha naquela altura, que também era muito injusto, só alguns é que faziam e outros não. Havia ali uma série de... Mas nós, obviamente, aprendemos, há lições aprendidas, no sentido de, no debate e no encontro, eu estou totalmente de acordo com o que disse,
para um sistema diferente, adaptado ao caso nacional. E o caso nacional certamente que seria uma situação mista, com evolução em função da situação internacional em termos de segurança e defesa. Popular era só para dar esta Muito apontamento. bem. Aliás, eu, na brilhante exposição que fez, eu fiquei particularmente curioso com a proposta francesa, o Serviço Nacional Universal. Sim, é muito Pareceu, interessante. É muito pareceu interessante. eu fiquei muito interessado, até vou procurar investigar melhor. Sim. Sim, Achei uma nós estamos a proposta fazê-lo na SEDES, muito bem, muito bem. e eu gostava, para além dos dados que eles têm disponíveis, eu gostava de falar com franceses que foram alvo desse mesmo sistema. Porque às vezes a teoria é uma coisa e a prática é outra. Mas desculpa lá, ia passar o Henrique Não, Santos. sim, sim, mas só para terminar este sublinhado, muito pertinente, enfim, eu também percebo que havia um contexto, enfim, todos nós nos lembramos, a queda do muro de Berlim, livros como o do Fukuyama, o final da história, portanto, uma paz perpétua, nunca Exato. haveria mais guerras, mas a minha questão é que mesmo, o meu ponto é este, mesmo que não houvesse qualquer ameaça de guerra, esse serviço cívico barra militar, chamemos-lhe agora o que quisermos, era essencial para promover esse sentido da comunidade. Mesmo não havendo qualquer ameaça a nível de invasão de território. O meu ponto é este. Concordo Mesmo, totalmente consigo. mesmo sem qualquer Era ameaça, esse o não. caminho. Eu estou a dizer, concordo, porque escrevi sobre isso antes de tudo isto acontecer. E, portanto, era uma das, no Instituto da Defesa Nacional, num seminário sobre a cidadania. Eu participei nesse seminário, na altura devia ser tenente-coronel ou major, e participei a dois níveis. Aquilo que se devia trabalhar a nível do ensino superior e aquilo que se devia trabalhar a nível desde a pré-primária até ao 12º ano. E apresentei dois artigos diferentes, um deles deu contributos para aquilo que é hoje, digamos, este trabalho do Instituto da Defesa Nacional, que apoia todos os professores que dão esta disciplina, e, portanto, a Educação para a Cidadania, que tem um outro nome agora, que também é Cidadania, Democracia e Paz, qualquer coisa assim, mas que está muito bem feito. Não fui eu que participei, estou à vontade para o dizer, foi um conjunto de professores, coordenados pelo professor Paulo Duarte, que agora é professor de História na Academia Militar e que na altura era assessor de estudos. E isso é muito importante, e nós tínhamos pensado nisso, portanto, já há 20 anos ou há 15 anos, mas para implementar foi uma dificuldade tão grande. Não, já sabe que é uma Nem proposta que imagina a dificuldade. não dá votos e os partidos não Não pegam dava nela. votos nenhum, exatamente. Foi muito difícil. Muito bem. E Henrique nós, Santos, a Henrique maneira. Santos, Sim, sim, faz favor. Henrique Santos já pediu a palavra há algum tempo, peço desculpa. Depois continuar. Obrigado, boa noite. Em primeiro lugar, saudar todos os participantes neste debate, particularmente meu querido amigo João Vieira Borges. Já agora, permites-me, eu nem conseguia ver, que hoje isto está muito mal. O Henrique Santos é Brigadeiro-General do Exército, é da SEDES, é ele o estandarte do Serviço Nacional de Cidadania, escrito sobre o assunto, e que há pessoas que estão a acompanhar o processo. Aliás, a carreira dele também passou pelo Comando Pessoal do Exército, portanto, ele pode fazer perguntas, mas nós também podemos fazer a ele. Muito Obrigado, bem, eu ia-me apresentar, mas assim como uma seja apresentação muito dessas, bem-vindo. Está apresentado. eu até fico assim um pouco constrangido, mas pronto, obrigado pelo convite. A PASC é um fórum que eu não conheço e não integro, mas de qualquer forma é sempre um gosto ter a oportunidade de falar com um assunto. Mas já agora só um parênteses, a SEDES faz parte da PAS, que é o. Sim. A PASC é uma É um- plataforma de associações da sociedade Sim. civil. Que É um agrega mais de gosto. meia centena de associações, uma delas a Sim. SEDES. Sim. É um gosto poder trazer aqui um pouco também daquilo que tem sido a minha reflexão, já há uns anos, já se pode dizer há uns anos, sobre este assunto. Eu vou tentar não me focar tanto no Serviço Nacional de Cidadania, porque não é esse o objetivo deste debate, que será também eventualmente um debate muito interessante, mas focar mais na questão do serviço militar obrigatório, até porque mais recentemente também tenho refletido muito sobre isso. Ainda agora na última revista militar publiquei um artigo
especificamente sobre a questão do serviço militar obrigatório e que eventualmente poderá trazer aqui alguns aspectos que eu considero... Está aqui comigo. Exato. Eu começava por dizer o seguinte: quer nós queiramos, quer não, quando pensamos em serviço militar obrigatório em Portugal e em qualquer outro país, pensamos sempre no modelo que, até de uma forma subconsciente, está na nossa memória, que é o serviço militar obrigatório que terminou em 2004, e eu aqui acrescentaria, e é apenas da minha exclusiva responsabilidade, de má memória. Porque os tempos finais do serviço militar obrigatório em Portugal foram uma desgraça, para ser simpático na adjetivação. É que nem era serviço, nem era militar e nem era obrigatório. Não era obrigatório porque não abrangia a totalidade dos cidadãos. Antes, pelo contrário, abrangia uma pequeníssima parte dos cidadãos, o que se constituía logo à partida como um fator de uma profunda injustiça social e que fez com que as pessoas, de uma forma geral, criassem um antagonismo ao serviço militar obrigatório que resultava exatamente do facto de, normalmente, até os mais desfavorecidos que eram os mais prejudicados em relação ao serviço. Portanto, não era obrigatório. Não era militar porque não se pode dizer que nós temos militares com 4 meses. Quer dizer, chamar a militares ou chamar a pessoas que receberam uma formação durante 4 meses que estão prontas para ir para o combate é não ter a mínima noção do que é ser militar, o que é servir, pronto, de ter a mínima noção do que é ser militar. E não era serviço porque muitos deles acabavam por fazer, sabe Deus, o quê nas unidades militares, tudo menos aquilo que deveria ser efetivamente a sua preparação para o combate e para a defesa nacional. E, portanto, aquilo que nós, até de uma forma subconsciente, temos no nosso racional do que é um serviço militar obrigatório, é para esquecer. Quer dizer, é para limpar do nosso dicionário, e qualquer modelo que a gente possa desenhar, eu quase diria assim de uma forma um pouco exagerada, que é fazer exatamente o contrário daquilo que foi feito na fase final do serviço militar obrigatório. Isto é um aspecto que eu considero muito importante. E, portanto, quando nós levantámos o Serviço Nacional de Cidadania, eu disse que não ia falar muito sobre o Serviço Nacional de Cidadania, mas só para ter uma ideia do que é o nosso racional, nós procurámos desenhar um modelo do Serviço Nacional de Cidadania que, item a item daquilo que eram os aspectos negativos do serviço militar obrigatório, fosse feito exatamente ao contrário. Ou seja, tentar, digamos, se correu mal no serviço militar obrigatório, então vamos desenhar aqui um modelo que seja exatamente, esteja nos antípodas daquilo que foi a fase final do serviço militar obrigatório. E depois poderíamos falar aqui sobre muitas questões, a questão da duração, a questão da abrangência, a questão da aceitabilidade por parte da população, etc, etc, etc. Mas eu aqui também queria referir um outro aspecto que eu considero muito importante, que é o seguinte: o serviço militar, para ser efetivo, ou seja, para ter valor, para se constituir como uma mais-valia de um país, seja ele Portugal ou outro qualquer, não pode ser um sistema que funciona como um interruptor. Ou seja, precisamos, ligamos, no dia a seguir não precisamos, desligamos. Porque montar um sistema de um serviço militar obrigatório, como penso que não é preciso demonstrar, é uma questão de anos, é uma questão de investimentos brutais que, no dia em que se perdem, depois recuperá-los exigem investimentos, e quando eu digo investimentos, naturalmente recursos financeiros, mas não só, para recuperá-los é preciso fazer um esforço muito maior do que aquilo que seria tê-los mantido ao longo dos anos, nem que fosse num patamar mais, digamos, menos exigente. E aquilo que a mentalidade ocidental tem vindo, e aqui já nem é uma questão nacional, é uma questão europeia, é uma questão do mundo ocidental, tem vindo a criar um pouco no seu referencial, é que é assim: se está tudo bem, se estamos em paz, não precisamos de serviço militar para nada, portanto fecha-se os quartéis, vai toda a gente para casa, vivemos em paz perpétua e essas coisas todas. De repente, acontecem umas coisas, como a história nos diz, basta olhar para a história, que é só uma questão de tempo, quer dizer, a gente aprende nos bancos das escolas militares que não é uma questão se vai haver ou não a próxima guerra. A questão que se coloca é quando é que vai ser a próxima guerra. Portanto, e é isso que muitas vezes o mundo ocidental esquece, é que quando nós mandamos um sistema de serviço militar, digamos, o desmantelamos, no fundo foi o que aconteceu em Portugal, depois reativá-lo é muito mais complicado. E, portanto, isto não é um interruptor. Eu uso sempre esta imagem, quer dizer, não é precisamos, ligamos, temos as Forças Armadas
prontas e disponíveis e ativas e preparadas e treinadas, não precisamos, desligamos e vai toda a gente para casa. Pois isto depois leva-nos a uma série há aqui uma míriade de questões. Ainda ontem fiquei muito impressionado com alguém a dizer: nós temos muitos generais. Pois, nós temos muitos generais porque os generais são os mesmos que sempre existiu. Se lhe tirarem a base toda, os generais não se formam de um dia para o outro, demoram 40 anos a formar, quer dizer. E, portanto, as pessoas nem percebem que é fácil tirar a base da pirâmide, não é? É só digamos, não os incorporar, não os ter, e depois a pirâmide desaparece por baixo, mas isto são outras coisas à margem. Só para focar exatamente esta questão que o serviço militar não é compatível com, digamos, com estados de alma, com estados de espírito, de repente as condições políticas exigem umas forças armadas disponíveis e prontas e aptas, e no dia a seguir não são precisas e, portanto, podem-se fechar e ir tudo para casa. Depois, há uma outra coisa que é o seguinte: o serviço militar, ou neste caso o sistema de serviço militar, não pode ser pensado como uma necessidade para suprir as necessidades das Forças Armadas. Porquê? Porque se a gente pensa que vamos resolver o problema das Forças Armadas com base num sistema de serviço militar, seja ele obrigatório, ou voluntário, ou circunscrição, ou o que quer que seja, corremos o risco de estar a pôr o foco exatamente no ponto errado, que é na necessidade de recrutamento das Forças Armadas, quando o foco deve ser no cidadão. Quer dizer, o cidadão é que deve ser o aspecto central da concepção deste sistema. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, no cidadão, de fazê-lo perceber qual é a sua importância no sistema, qual é o seu papel, que papel é que ele pode desempenhar, como é que o se pode motivar à partida para ele se sentir vocacionado para ter o tal espírito de defesa, para ter o tal espírito de cidadania, etc, etc, etc. Os nossos hermanos aqui ao lado têm uma coisa que se chama juramento de bandeira para cidadãos civis, que é uma coisa que em Portugal nem fazemos ideia do que é. Quer dizer, e são aqui, não estamos a falar de cidadãos do norte da Europa face a face com os russos. Estamos a falar aqui dos nossos hermanos aqui ao lado. Portanto, o foco de todo este sistema deve ser no cidadão e não nas Forças Armadas. Quando nós pensamos, o serviço militar é obrigatório para resolver os problemas de recrutamento das Forças Armadas, estamos a ver o filme todo ao contrário. Desculpem a expressão, mas é exatamente isso. Estamos a ver o filme ao contrário, estamos a ver isto de pernas para o... Estamos a ver o edifício ao contrário. A gente tem é que dizer ao cidadão. Há uma necessidade de termos o cidadão motivado, formado, com espírito de cidadania, com espírito patriótico, eventualmente, também, pois isso é uma questão de afinamento, e depois, naturalmente, esse cidadão vai ser utilizado no preenchimento dos lugares que são necessários nas Forças Armadas, mas também de outras áreas que são tão... E eu sou militar, fui militar no ativo durante 40 anos, mas também digo que são tão importantes os indivíduos que na retaguarda garantem, por exemplo, o sistema de saúde ou garantem o sistema de segurança nacional, na proteção civil, no planeamento civil de emergência, que é uma coisa que também, infelizmente, está pelas ruas da amargura, mas isso também nos levava a uma outra discussão. E todos eles podem dar o seu contributo. E ao darem o seu contributo, tem uma outra coisa muito importante que normalmente nós esquecemos, que é o aumento da resiliência nacional. Foi uma coisa falada pelo jornal João Vieira Borges, que é a capacidade de todo este pessoal que é usado, seja na área da defesa, seja nas outras áreas todas da ação do Estado, numa situação de emergência, poderem ser usadas e poderem ser, digamos, recuperadas para o sistema digamos, com esforço mínimo. Nós fomos confrontados com uma pandemia praticamente de um dia para o outro, e que capacidade é que nós tínhamos, para além daquilo que era a estrutura formal e digamos, fixa, existente, médicos, de enfermeiros, técnicos de saúde, não tínhamos mais nada. Se tivéssemos tido, ao longo, sei lá, das últimas 2 gerações, 5 ou 10 mil indivíduos com capacidade de terem prestado serviço nesta área, rapidamente tínhamos mobilizado, se calhar, 50 ou 60 mil indivíduos para reforçar os hospitais e para não andarmos depois aqui, sabe Deus, a tapar os buracos como acabámos por andar, embora, pronto, depois até podemos dizer com algum relativo sucesso. Em resumo, e para não me alongar mais, porque como já compreenderam, isto é um assunto que pronto, até porque tenho pensado muito sobre ele,
pronto, me entusiasma e me faz, digamos, ter aqui umas ideias muito fortes sobre o assunto. Temos que mudar de uma vez por todas a atitude política em relação a estas questões. Falou-se há pouco da questão da forma como, particularmente as juventudes partidárias, e é pessoal da nossa geração, portanto não vieram de outro planeta, são da nossa geração, como as juventudes partidárias encararam esta questão de uma forma leviana, de uma forma quase direi muito criticável, para não usar outro termo. Temos que mudar a atitude política, temos que, de uma vez por todas, fazer entender aos nossos decisores que, para além daquilo que é a visão de curto prazo, está uma visão de médio e muito longo prazo, porque estas questões têm reflexos. Por exemplo, uma questão muito importante que eu também, o general João Vieira Borges sabe, recentemente analisei, que é a questão da demografia, e particularmente os impactos estratégicos da demografia. E, portanto, estas decisões que são tomadas hoje têm reflexos a 20, 25, 50 anos. E nós muitas vezes esquecemos isso. Portanto, temos de uma vez por todas que formar os nossos políticos. Os nossos políticos têm que perceber de liderança, de estratégia, de planeamento de longo prazo, que é uma coisa que está completamente arredado digamos, do seu léxico. Nós, talvez por uma questão, por um bocado por defeito profissional, somos obrigados a ler o livro do general Abel Cabral Couto e entender a estratégia toda de trás para a frente e da frente para trás, que é uma coisa que fazia muito bem, talvez, algumas leituras de alguns dos nossos decisores. E por Não, último, só uma mas palavra. se me permite, só o parênteses, concordando consigo, nós, e já tem sido matéria de debate noutras sessões promovidas pela PASC, até porque os ciclos eleitorais são cada vez mais curtos. É preciso a sociedade civil, porque não está condicionada por esses ciclos eleitorais, não está à caça de votos, propor essas visões estratégicas, falar mais de deveres e não apenas de direitos. Porque o problema é que os partidos, à procura de votos, só falam de direitos, não falam de deveres, não é? E abdicam dessa visão estratégica e abdicam, enfim, disso que é estruturante de qualquer sociedade. E, de facto, isso é essencial. Agora, se Isso, me permite, deixe-me o só Henrique Mas Santos, eu peço desculpa, o Henrique Santos não termina. Eu interrompi, mas Eu ele ia acabar, ele sobre queria cada um terminar. destes temas teria muito mais a dizer, mas não quero monopolizar a conversa, só quero dizer uma última questão, que é a questão dos inquéritos. Eu, quando saiu este inquérito do Correio da Manhã, honestamente, nem queria acreditar. Mas isto só me fez levar a uma conclusão, quer dizer, os inquéritos servem para tudo, quer dizer, eu não sei o que é que está por trás disto, honestamente. Isto tem é também como muito a as ver com estatísticas. É com como as aquela questão estatísticas. das sondagens eleitorais, etc. Mas como é que isto é possível? Nós temos um inquérito, as perguntas não são exatamente iguais, mas digamos, a temática é muito semelhante. Nós temos um inquérito de assédios que foi feito há 2 meses, mais coisa, menos exatamente. coisa, que diz uma coisa, que aliás, como disse o general Vieira Borges, até nos deixou surpreendidos, agradavelmente surpreendidos. E temos 2 meses depois um inquérito do Correio da Manhã que diz exatamente o oposto. Mas Mas como é que isto é possível? é preciso fazer comparações nesses inquéritos, mas os inquéritos são como as estatísticas, depende dos pressupostos. É o gosto, É um é o bocadinho, gosto do freguês. exato, é como a estatística e a E às vezes probabilidade. Muito depende É obrigado pelo muito tempo que parecido. que Muito me pediram. Muito obrigada. obrigado. Eu só, Obrigado. relativamente assim, antes de passar ao senhor Major-General João Vieira Borges outra vez, que só queria dizer uma coisa. É preciso, de facto, a literacia militar, como em muitas outras áreas, mas nós temos, para além do que disse, que é necessário, há um déficit de visão e de estratégia em quem nos lidera, em quem decide, porque, como disse o senhor Major-General, a questão do serviço militar obrigatório e outras são opções políticas, portanto, é só políticos preparados e sensibilizados e que entendam o que está em causa é que podem tomar a boa decisão ou a mais adequada, e isso precisa de literacia, neste caso, é uma área difícil que eu própria não domino, estamos aqui a falar, e que é importante que
que os decisores tenham, de facto, as ferramentas para tomarem as melhores decisões. Isso não acontece também, não tem acontecido. Como disse o Renato, muitas vezes, porque estão em ciclos eleitorais e têm agendas que não se compadecem com tomar decisões mais robustas e talvez menos perceptíveis para a opinião pública de uma maneira genericamente, porque também não tem literacia suficiente para perceber o que está em causa e, portanto, vamos adiando as questões. Mas do que eu percebi do que disse, o serviço militar obrigatório que tem essas mais-valias, ou pode ter essas mais-valias todas e depois poder ser utilizado as pessoas que o tiveram em áreas como, por exemplo, deu o exemplo do Covid, é sempre, e pressupõe sempre, mas o senhor Major-General vai-me responder, é sempre também um serviço militar, no sentido em que também prepara as pessoas para poderem responder também militarmente, certo? Senhor Major-General João Vieira Borges, é? O serviço militar obrigatório é isso também. É sobretudo isso, não é? É sobre tudo isso. O Portanto, serviço militar obrigatório prepara os militares para combater. os E militares, prepara os jovens, os mulheres e jovens, homens para combater. para Essa combater, é a missão fundamental. E por certo? isso o general Henrique Santos, e bem, na sua intervenção, referiu que não pode ter lugar em 2 meses, nem em 4 meses. Era isso que eu ia Preparar perguntar a hoje, seguir. Era isso que eu ia preparar em perguntar a seguir. 2024 um combatente para um teatro de operações em dias é simplesmente carne para canhão. Porque a tecnologia não tem nada a ver com o que era na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial, mas a mortandade é ainda maior. Ah, E, claro. portanto, quem não está preparado, obviamente que acontece o que está a acontecer na Rússia e na Ucrânia. Nós temos na Rússia e na Ucrânia baixas da ordem dos 1.300 militares de cada lado por Nem dia quer nos pensar últimos nisso. 15 dias. Estamos numa Nem- ofensiva russa. Não, isso é E terrível. quando falamos em 1.300 baixas, estamos a falar em 300 mortos e 1.000 feridos de cada lado por dia. As Não. pessoas o que ouvem nos telejornais é 15 mortos na cidade de Kharkiv no bombardeamento no centro comercial. Sim, nos Não, civis. não se fala dos militares. Os militares Claro, são jovens, estariam no claro, centro comercial se não tivessem fardados claro. na linha da frente. Porque se estivessem a dar esses números, que neste momento são de 500 mil baixas russas, eu estou a falar de 500 mil baixas russas, ou seja, mais de 150 mil mortos, e na Ucrânia não deve ser muito diferente. Mas depois é o número de feridos, que é perfeitamente indescritível, com repercussões para uma geração inteira, no mínimo, em termos de tratamentos nos hospitais, em termos das consequências para as famílias, em termos sociais. Terrível. É uma desgraça completa, Sim. sobretudo para a Ucrânia, com 44 milhões de habitantes. A Rússia tem 144 milhões e espalha-os por um país muito diferente e normalmente utiliza estratégias demográficas, espalhando-os pelos sítios onde não vão incomodar e criar determinadas situações incómodas ao regime. Nós já sabemos isso, portanto isso vai acontecer. Se de uma mesma aldeia houver 50 jovens com a perna, sem pernas e braços, obviamente que os vão espalhar por outros sítios, não os vão pôr todos na mesma terra. Enquanto na Ucrânia isso não vai acontecer, isso serve de estandarte para a luta continuar para a defesa da sua terra, é o contrário. Mas isto, seja num lado, seja no outro, tem consequências enormes. Mas terrível. O número de baixas é maior e nós militares assistimos em direto, e eu estou a comentar estes pipis que estavam aqui, era da televisão, exatamente por causa de algumas coisas relacionadas com isto, lá tenho que ir para a SIC amanhã, mas tenho não, que eu não sou obrigado, mas tem muito a ver com a tal impreparação dos jovens. Aquela primeira leva de jovens russos era perfeitamente assustador nós estarmos a ver eles a ir ao encontro da morte. Talvez porque também atrás tivessem algumas armas, não só à frente. E, portanto, voltamos ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Mas isto para dizer, o serviço militar obrigatório tem 2 dimensões. Preparar os militares, obviamente, para combate. Dar-lhes condições para defender o território nacional, defender o seu país. Por outro lado, uma segunda dimensão é
dar-lhes formação complementar, no sentido de, quando terminarem o serviço militar obrigatório, serem uma mais-valia. Aquilo que o Renato dizia há pouco, ser também um investimento. A dimensão do investimento tem que estar presente. Isso era uma falha. E, portanto, se nós trabalharmos sempre no sentido de dar competências para que, quando terminar, seja 2 anos o serviço, ou seja 1 ano e meio, todos eles obrigatoriamente têm competências, é o caso da Áustria. A competência mínima na Áustria de um militar é ser securitas, reconhecido pelaquela organização relacionada com as securitas. Aqueles jovens nunca vão ficar desempregados. Portanto, têm sempre, mesmo aqueles que só foram de infantaria, pelo menos têm formação reconhecida, têm que fazer testes ao fim de 3 meses, de ter essa primeira fase. Portanto, isto é muito importante. Por outro lado, digamos, uma terceira dimensão, isto não está escrito, mas pronto, uma terceira dimensão é a dimensão que falámos aqui, a dimensão da coesão nacional, sobretudo em países que têm uma grande diferença entre o norte e o sul. Não tem a ver com a dimensão, tem a ver com etnias, tem a ver com, digamos, o dispositivo do território. É muito importante. O caso português é um país pequeno, mas com diferenças importantíssimas que nós sentimos, quem anda cá há alguns Litoral anos, para entre interior, o homem do de norte Chaves e o para homem do sul. Algarve, ou a mulher de Castelo Branco e a mulher do Alentejo. Portanto, e isto era importante para a sociedade portuguesa. Eles hoje fecham-se em quartos, fecham-se à frente do computador, não conhecem sequer o vizinho, e isto tem consequências se houver uma situação como houve, quer do Covid, ou outras situações ainda mais complicadas. Portanto, o serviço militar obrigatório tem pelo menos estas 3 dimensões. Desculpa, eu insisti porque precisamente nós estamos a gravar e porque eu acho que lá tem a ver com aquilo que eu disse antes. Eu acho que é importante explicar quais são as várias vertentes do serviço militar obrigatório, porque não estamos a falar, ou quem nos vai depois ouvir, não são pessoas que sabem exatamente o que é que estamos a falar. É importante, porque os senhores são militares e sabem. Agora, nós que estamos aqui a conversar, precisamos de perceber, e por isso eu agradeço imenso a sua explicação, porque acho que é importante, é a tal questão da literacia militar. O cidadão comum, imaginamos, serviço militar Já obrigatório. agora, se me permite, essa literacia passa muito. Eu estive no Instituto da Defesa Nacional 4 anos em tempos diferentes. E uma das coisas mais importantes que eu sentia no Instituto da Defesa Nacional era a formação de professores. O professor, para mim, é muito importante numa sociedade democrática, desde que não seja instrumentalizado por programas trabalhados por ideologias. E, portanto, o professor, se nós dermos a formação que eles precisam a nível da segurança e defesa, que dávamos no Instituto da Defesa Nacional, eu chamava-lhe fatores multiplicadores, porque eles depois têm um efeito na sociedade muito maior do que estamos a dar o curso de auditores a 10 dirigentes superiores. Eu, quando estou a dar, e nós dávamos e dei cursos a 30 professores de uma turma, durante um mês, esses 30 professores iam multiplicar-se, porventura com turmas às vezes de 150, 200, iam multiplicar por milhares de jovens espalhados por este país inteiro. E, portanto, isso eu sinto uma necessidade enorme, quando falei há pouco da formação dos jovens, é também a formação dos professores que é concorrente, tem que haver sempre. E, portanto, isso era um dos aspectos também muito importante. Eu já agora o título do artigo excelente que o Brigadeiro-General Pereira dos Santos publicou na Revista Militar chama-se Serviço Militar Obrigatório, : uma discussão necessária. Vale a pena a leitura, fica aqui para quem nos vê, quem nos estiver a ouvir, portanto é a Revista Militar de abril de 2024. Muito bem, estamos a chegar ao final do nosso debate. Mas eu queria podemos só voltar à Constituição. Como é que se diz? Constituição. Sim, e há aquelas suas questões, resumidamente, porque se fazem sentido vermos, de facto, são muito pertinentes as questões que colocou no último slide. E como estava a pensar nelas e estava-se a perguntar,
durante o tempo agora aqui do debate, chegou a alguma conclusão relativamente a estas, ou consegue dar-nos a sua visão das questões, das Ainda respostas bem, ou das eventuais... ainda bem que coloca agora a questão a mim das questões que eu próprio coloquei. Não, porque entretanto falamos. A conscrição só significa o envio de jovens mal formados em face da evolução tecnológica se fizermos aquilo que fizemos no final do nosso serviço militar obrigatório com 4 meses. Não é possível formar um militar com 4 meses. Quanto Por tempo outro médio, lado, qual é o tempo, não digo suficiente, não, ou considerado suficiente para formar um... considerado mínimo para formação, Mínimo. é evidente que há especialidades diferentes, Certo. o condutor tem uma formação, o condutor de carro de combate tem outra formação, quem trabalha num míssil antiaéreo tem outra formação, mas não pode haver um serviço militar obrigatório, na minha perspectiva, inferior a 6 meses, no mínimo, 6 meses. só para ter a formação. Mas Sim, depois é preciso também praticar. É porque a diferentes níveis, a prática depois a nível do pelotão, depois a nível do batalhão, a nível de uma brigada, como nós estamos a ver com o F-16. As pessoas pensavam que o F-16 bastava a decisão política e passado um mês estava lá. Não é? Portanto, ainda não chegaram o F-16 ao teatro de operações. É preciso todo um conjunto de preparação, porque senão são destruídos logo a primeira vez que fazem uma saída. Mas assim, Quando vão genericamente, em 6 parelha, têm que meses. trabalhar em parelha, têm que trabalhar. Portanto, há aqui questões, mas eu estou a dizer o mínimo dos Sim, mínimos 6 de meses. serviço militar, em termos de formação, eu já estou a dizer depois, o ideal seria pelo menos, o ideal era 2 anos, no mínimo. O ideal, mas nós sabemos que há as contingências, mas mais do que um ano tem que ser sempre um serviço militar obrigatório, como nós vemos. Se a conscrição pode incentivar o dever cívico, aumentando o patriotismo, certamente. Ajuda a população a ter, certamente. A Certo. conscrição é uma boa opção em termos de dissuasão, também é verdade. Penaliza a economia e o desenvolvimento ao empenhar jovens mais úteis à sociedade a tomar decisões políticas. Depende do momento. É Depende. evidente que, sendo um investimento também nos jovens, depois vai ter consequências positivas na economia e no desenvolvimento. Nem Certo. imaginam. Eu senti isso quando fui instrutor, o Henrique Santos também. Quando nós éramos jovens, eu logo nos anos 80, eu sentia aqueles jovens que nem sabiam ler nem escrever, que depois, quer com as escolas regimentais, quer no ambiente em que nós estávamos, ganhavam mais-valias que depois se tornavam importantes na economia para o desenvolvimento. E depois os custos elevados inerentes à conscrição são consequentes em termos da formação? Eu acho que são. Uma pergunta está associada à outra. Sim. Claro que são. Os custos, nós quando falamos em custos, e como dizia bem o Henrique Santos há pouco, os custos não seriam tão elevados se não tivesse havido interrupção. Só que hoje já fechamos unidades, os centros de recrutamento, não temos gente qualificada nem preparada, é um processo que vai demorar anos se quiserem implementar, mesmo como dizia o Renato há pouco, um sistema misto. Mesmo isso vai implicar um esforço muito grande. E os custos, em termos de segurança e defesa, são investimento. Mais não digo. Sim, é um custo-benefício, ou seja, há uma relação win-win claro. Agora queria, para acabar, e o Renato tirar o que quiser, mas gostava de fazer uma pergunta a ambos, ao Sr. Major-General e ao Sr. Brigadeiro-General, Henrique Santos, Brigadeiro-General. peço desculpa. Vera Borges, por favor, compartilhe de novo o documento para vermos todos os participantes nesta sessão. Queria só fazer uma pergunta a ambos. Dito isto, e parecendo-me a mim, eu faço parte da sociedade civil e nunca pensei muito nestas questões. Tenho pensado agora exatamente porque tenho ouvido nestas sessões da paz que temos promovido os militares a dizerem-nos que o conflito vai alastrar para um confronto provavelmente com a Europa, e eu respeito muito quem sabe, e portanto tenho pensado mais, mas acham ambos que a sociedade, quando eu digo a sociedade, é a sociedade civil e os políticos, os decisores políticos, acham que, apesar desta iminência de poder haver aqui alguma justificação e alguma perturbação e do assunto poder estar na ordem dos dias, acham que é fazível e execuível que este governo, por exemplo,
uma vez que é uma decisão política também, ou outro que venha a estar daqui a 2 anos ou 3, esta questão tem algumas pernas para andar ou vamos ficar a discuti-la e não vai acontecer nada. A sociedade não me parece preparada de todo para isto, principalmente os jovens, a quem dirá mais respeito. Minimamente este debate devia ser visto pelos jovens, e os senhores quando vão à televisão deviam ter tempo para explicar exatamente o que nos explicaram aqui. É pena que não o façam, e eu sei que não o fazem porque ninguém vos pergunta desta forma e não vos dá o tempo que aqui nos damos, Exatamente. começámos a... Nem sequer tem tempo, Nem exatamente. sequer têm tempo, porque para explicar e para aprofundar é preciso tempo, e é uma coisa que nós hoje também nos esquecemos. Mas a minha pergunta é para os dois, se acham que... Henrique Santos, primeiro, eu depois respondo que eu penso sou ministro e tenho uma outra dimensão, eu Exato. depois posso dar mais alguns dados, ou seja, como Eu sou vou também tentar dar, ator, eu falo a seguir. eu vou tentar dar a melhor resposta que consigo a uma pergunta que exigiria eu ter uma bola de cristal, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Ahm, eu aqui vou utilizar um pouco o que têm sido os nossos exemplos históricos. Se nós olharmos para os dois grandes, para as duas grandes guerras onde nós participámos nos últimos 100 anos, grosso modo, a Primeira Guerra Mundial e o conflito nas antigas colónias, há uma coisa que nós sabemos, é que chegámos ao conflito, ou seja, quando os conflitos se iniciaram, e estávamos muito mal preparados. E pagámos isso com uma fatura muito pesada, que não foi em euros, nem em escudos, nem em cruzados, nem nada disso. Foi em sangue. Pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, só no Teatro da Flandres morreram 8.000 portugueses. Mais coisa, menos coisa. E outros tantos nas colónias africanas. E porquê? Porque o país não se preparou atempadamente para aquilo que era mais que evidente que ia acontecer. Eu não sou especialista em história, o nosso General Vieira Borges é, mas se nós recuarmos ali só, não é preciso muito, só ao período do ultimátum, portanto, ali finais do século XIX, já sabíamos que era uma inevitabilidade o país, mais cedo ou mais tarde, ser envolvido numa guerra. E foi o que aconteceu. Portanto, era aquilo que eu dizia há pouco, era apenas uma questão de tempo. E quando foi envolvido, nós sabemos, conhecemos hoje da história, que o país não estava preparado. E, portanto, quem foram os primeiros e os que mais sofreram com isso foram os militares. Às vezes fica aquela ideia que os militares são belicistas. Não, não, os militares são os maiores pacifistas que existem. São aqueles que desejam a paz a todo custo. Porque se as coisas não correrem bem, são os que estão na primeira linha, são os que morrem em primeiro lugar. E só quem já esteve efetivamente numa linha da frente com, digamos, situações complicadas é que percebe o que é o valor da paz. E, portanto, e depois não direi que a situação se repetiu depois imediatamente antes da guerra em África, porque não foi tão grave, mas também o exército, quando começou a guerra em África, estava um bocadinho melhor preparado, até porque houve pessoas com a visão suficiente das aprendizagens da guerra da Argélia e outras que tais, que foram capazes de antecipar um bocadinho aquilo que aí vinha, mas quando o exército efetivamente se viu empenhado, como dizia o presidente do Conselho na altura, para como é que era? Força para Angola já. O que foi facto é que o Exército e as Forças Armadas em geral não estavam preparadas para esse enorme desafio. E depois pagaram com sangue, que é uma coisa que o país normalmente não deveria acontecer, nem em Portugal, nem em lado nenhum. Obrigado. Eu então agora respondo, para já agradeço imenso ele estar aqui, foi uma mais-valia, porque nós dois trabalhamos juntos, como já perceberam, e acho que ainda bem que eu não sabia que ele estava aqui, eu enviei para o Observatório os contactos e obviamente o Henrique Santos tinha que estar. Eu não lhe pedi especificamente, mas imaginava que ele ia estar. E ainda bem que esteve, foi uma mais-valia. Eu diria, também pegando nos exemplos históricos, que não é só a má preparação, mas é depois também as consequências. Em todos os conflitos, e isso está aprovado, após conflito, não é só em Portugal, mas o caso de Portugal é problemático, há uma reação da decisão política no sentido de afastar as Forças Armadas, digamos, das grandes transformações que, entretanto, que se desenvolvem a seguir às guerras. É uma evolução tecnológica, sempre, das poucas, a única coisa boa, porventura, que haja numa guerra
é exatamente a evolução tecnológica que depois tem repercussões em equipamentos, em preparação, em formação, em pedagogia, a vários níveis, e tradicionalmente Portugal, por razões que têm a ver também com as suas debilidades económico-financeiras, normalmente não faz acompanhamentos e volta novamente, depois de recuperar a capacidade durante o período da guerra, seja ela qual for, depois volta novamente quase à estaca zero. Infelizmente é assim. Agora, relativamente à discussão em termos nacionais, ela está a ter lugar muito, digamos, numa dimensão que vem da própria sociedade civil, das sedes. Nós vamos introduzir o tema e vamos diferenciá-lo. Eu tenho os dois grupos de trabalho diferentes, portanto, um a trabalhar a questão do serviço militar, em particular do recrutamento e da retenção, e outro, está liderado pelo Henrique Santos, a trabalhar o Serviço Nacional de Cidadania, e já tive o apelo, já me entrou a secretária de Estado pelo gabinete, já falámos, as pessoas sentiram, eu quando falei na Antena 1 tive imensos telefonemas, as pessoas perceberam a diferença e perceberam a importância de cada um. Um é sistema de serviço militar e o outro é um sistema de cidadania, que é diferente. E, portanto, as pessoas perceberam a diferença e que é possível fazer transformações aos dois níveis. E isto, os políticos pressionados pelos militares, e neste caso não é só da situação política internacional, que vivem diariamente, mas também pressionados pela realidade nacional de falta de efetivos, que é drástica. É uma situação também muito complicada, que obriga a pensar, a refletir, a como mudar, aí já só relacionado com o sistema de serviço militar, no sentido de cumprir as missões. Porque chegamos a um ponto em que já não é só a questão de equipamento, é a questão de recursos humanos. Não temos recursos humanos para cumprir as missões primárias. Eu já nem falo de outras. E isto é muito complicado e certamente que isto vai pressionar os decisores políticos para a discussão. A SEDES vai ajudar, nós certamente vamos ajudar e vocês agradeço o facto de terem trazido o tema para aqui, como sociedade civil também estão a ajudar. Obrigado. Muito bem. E para além disso, a PASC, uma das nossas missões, e fazemos-la cumprimos-la com todo o gosto, porque essa é de facto a nossa missão, nós repercutimos no nosso universo associativo as posições e as iniciativas de cada uma das entidades. Ou seja, tudo o que a SEDES faz, neste caso, tudo o que a SEDES propõe, nós depois difundimos pelo nosso universo associativo, ou seja, pelas várias dezenas de associações, mais de meia centena, que compõem a PASC. Estamos mesmo a terminar, mas temos connosco também a Celeste Coimbra, da CID Sénior, o Cídio Lopes de Almeida, que está no Brasil. Não sei se alguma breve observação. Eu só gostava enfim, agradecer a oportunidade que tive de conhecer toda esta problemática do serviço cívico. E tenho uma questão realmente que gostava de apresentar. Segundo o esclarecimento do General Vieira Borges, aparecem o Serviço Cívico Obrigatório e o Serviço Nacional de Cidadania. E, segundo a sua exposição, o Serviço Cívico Obrigatório é complementar do serviço social, mas nunca foi acionado. E porquê? É uma pergunta que realmente eu gostava de esclarecer, se for possível. É possível esclarecer, na medida em que tem a ver com a Constituição de 76, foi logo implementada a lei, foi logo aprovada a lei, que tem a ver com os objetores de consciência, mas também com aqueles que por outras razões não podiam cumprir o serviço militar obrigatório, que ainda era lei a seguir ao 25 de Abril, e portanto a questão foi período pós-revolucionário, portanto em que nem sequer os licenciáveis eram chamados a cumprir o serviço militar obrigatório. Portanto, grande parte das pessoas foram dispensadas do serviço militar. Também porquê? Porque nós tínhamos tido taxas de crescimento elevadíssimas 2 anos antes. Nós foi o período da história, os anos 70, tanto por razões que nós sabemos, tem a ver com a medicina, tem a ver com
com a parte da medicina, que foi muito importante para reduzir a mortandade, a mortalidade infantil neste caso, e nós tivemos, todos nós nos lembramos, os pais tinham 7, 8 filhos, agora têm 1, 2 no máximo, na altura onde tinham 7 a 11, e portanto nós quando chegamos a 1976, obviamente os jovens dos 18 anos tinham nascido 18 anos antes, e portanto eram mais de 250 mil só rapazes, e já nem falo das raparigas. E portanto já não havia necessidade, porque houve uma redução de 150 mil na altura para cerca de 30 e tal, 40 e tal mil militares, porque já não era necessário, já não estávamos em guerra, e essa redução foi abrupta. E portanto não foi necessário convocar nem aqueles que deviam ser convocados, quanto mais o serviço cívico. E, portanto, o serviço cívico foi um trabalho excelente, nós temos isso como referência de trabalho, eu tenho aqui à minha frente, eu tenho a lei à minha frente, porque estou aqui a trabalhar um inquérito e preciso dessa lei, do serviço cívico complementar, ou seja, só o fazia quem não era objeto de consciência ou não podia cumprir por razões de saúde, ou não passava na inspeção, ou porque tinha vindo do estrangeiro e já era... Portanto, havia aqui várias situações. O Serviço Nacional de Cidadania é uma postura diferente. Como dizia o Henrique Santos, centrada no cidadão, o cidadão deve participar na sociedade. Há uma componente que é militar, há outra componente que é a segurança interna, há outra componente que são as funções soberanas do Estado, como a justiça. Eu também considero a educação como função soberana do Estado, como a política externa, a segurança interna. Portanto, é diferente, é distribuído, e há uns que vão cumprir serviço militar porque querem, são voluntários, no caso de ser voluntário. Agora, o caso de ser obrigatório, o Serviço Nacional de Cidadania, no caso de ser obrigatório, como 73% dos jovens disseram que achavam, implica um esforço ainda maior, porque são 137 mil licenciáveis jovens, meninas e meninos. E, portanto, colocar 137 por ano em funções a trabalhar 6 meses a um ano, em princípio seriam, por exemplo, a administração interna, ou bombeiros, ou os militares cumpririam só 6 meses, enquanto que os outros cumpririam um ano. Isto é trabalho, ou 9 meses a um ano, ainda estamos a discutir essas questões. Portanto, isto é um trabalho de Hércules, não é? E por isso nós assumimos... Senhor Geral, desculpe interromper, mas de qualquer maneira eu acho que devia ser complementado com um serviço de cidadania nas escolas. Era fundamental, porque hoje em dia os jovens não têm o mínimo noção da cidadania, nem dos deveres cívicos que devem cumprir na sociedade. Eles têm nos programas. O problema ser. é que nunca cumprem os programas, e nós estamos a constatar isso. Realmente falou há pouco na formação dos professores. É fundamental realmente uma formação dos professores nessa área, porque realmente, inclusivamente, os jovens não têm um sentimento patriótico. O que eu Olha, acho eu vou-lhe dar a resposta que eu não gostava de dar. Eu vou-lhe dar a resposta que eu não gostava de dar. Infelizmente, no início, no Instituto da Defesa Nacional, a formação de professores funcionou muito bem. Porquê? Porque tinha incentivos à carreira. A formação do curso de cidadania dava não sei quantos pontos que os levava a percorrer rapidamente, progredir mais depressa. A partir do momento em que terminaram com isso, os cursos deixaram de ter professores. Pronto, eu mais não digo, fico por aqui. Olha, já agora só para... Eu tenho a impressão que nos encontramos, o General Vieira Borges, nos encontramos no curso de auditores de defesa nacional, porque o meu marido, pois encontramos, o meu marido fez o curso em 1988, é o CDN 88, como nós, e como deve calcular, eu acompanhei todo o curso durante um ano, e que foi muito enriquecedor. Eu própria aprendi imensas coisas, e realmente considero fundamental o sentimento de cidadania incutido nos jovens. Eu ainda tenho netos em formação universitária, e eles realmente, a família consegue incutir esse sentimento, mas a escola era fundamental. Exato. Obrigado. Até porque nem todas as famílias têm essa capacidade e estão preparadas para isso. Ou têm... e essa predisposição. Exatamente. Bom, temos connosco o Cídio Lopes de Almeida, mas eu não lhe vou dar a palavra, Cídio, porque isso é outro debate. O Cídio está no Brasil e enfim, poderíamos... mas isso é matéria para outro debate. Qual é o estado da arte desta questão no Brasil?
Tem eventualmente serviço militar obrigatório, o Brasil? É obrigatório, é obrigatório, sim. Eu não servi porque eu era de uma zona rural, Ok. eu sou nascido, não fui dispensado, mas tem que se Certo. apresentar e etc. Muito Sim. bem, mas faremos um debate com todo Mas o gosto. quanto tempo é? Desculpa, deixa-me só saber. Cídio, quanto tempo é o serviço militar obrigatório no Brasil? Entre 12 meses e 2 anos. Ah, 1 ano e exato. 2 anos. Para todos, para mulheres, para Quem- rapazes e para raparigas, ou é só para... Eu conheço As mais... raparigas só- foi recentemente introduzido, só Isso. voluntárias. Ok, ok. Eu São conheço mais voluntárias. Eu acompanhei o processo, eu estive no Brasil, uma saudação ao Cídio, eu estive no Brasil e acompanhei, portanto é muito recente, na Academia Militar de Agulhas Negras, foi só há 3 anos que introduziram as meninas, e no serviço militar é voluntário, só aquelas que querem, e também foi introduzido há pouco tempo o voluntário, porque isso tem exigências, não é? Temos de Sim. instalações, temos de preparação, Certo, certo, certo. é muito recente. Mas é muito Bem. interessante o Brasil ter um serviço militar e tão longo. Sim, Não, sim. não, não Aliás, fazia ideia. o Entre um ano e Brasil, mas isso será matéria para outro debate, até em termos urbanísticos, a presença dos militares no Brasil é muito mais visível do que em Portugal. Sim. E até o estatuto social dos militares no Brasil, isso é uma coisa notória. Bom, mas isso quem basta vem sair de Portugal, quem vem de Renato. fora percebe logo isso, percebe logo isso, Sim, mas enfim, claramente. Tem uma matriz, eu lido muito com a Comissão Brasileira, com o Jornal Bergo, e com todos os brasileiros, já estive no Brasil várias vezes, e trabalhei com brasileiros, tem uma matriz de implementação em que os militares têm também um papel importante na sociedade civil. E eu não quero ligar isso só àquilo que foram, infelizmente, digamos, ditaduras militares. Não tem a ver só com isso, até porque já foram libertos disso há muitos anos. Mas os militares têm um papel importante de contributo para a sociedade. E, infelizmente, não é só o exemplo de um dos presidentes que nós sabemos que era capitão. É um referencial do Estado. É um referencial do Estado, completamente. No Brasil, geral, nós sentimos isso na sociedade brasileira. Isso percebe em todos os níveis. É um bocadinho isso que nós temos que recuperar. Temos que perceber que os militares são necessários e lá está, complementam e fazem parte da sociedade civil também uma série, e é isso, essa é a falta que nós temos. Quando eu falo da necessidade de os senhores falarem mais na televisão sobre estas matérias desta forma, e não só sobre a guerra e sobre o armamento que cada um dos lados ontem e hoje e amanhã vai fazer, e dos avanços e dos metros e dos não sei o quê, era bom também falarmos disto, mas não há tempo nos mídias para isto. Hoje vamos então terminar, mas isso será matéria para um próximo debate, a questão aliás, neste ciclo de debates temos também uma especial atenção ao mundo da lusofonia, já promovemos vários debates sobre o Brasil, mais recentemente sobre Cabo Delgado, situação em Moçambique, como todos sabemos, é uma situação muito preocupante. Aliás, já promovemos 2 debates sobre Cabo Delgado, outros países africanos de língua oficial portuguesa, já falámos de Macau, de Goa, da Galiza, enfim, que é também uma região muito ligada ao espaço da lusofonia. Mas hoje vamos terminar, até que o nosso Major-General João Vieira Borges tem ainda o relatório para terminar e não queremos boicotar esse seu trabalho. Agradecemos muito a sua presença, a sua muito valiosa presença, ao Henrique Santos, a todas as pessoas que participaram neste debate, e fica o convite, a próxima sessão promovida pela PASC, que será já na próxima segunda-feira, agora num registro completamente diferente, cultural, sobre Camões, as comemorações dos 500 anos de Camões. Haverá uma sessão às 9h30, também online. O link está no nosso site e ficam desde já todos convidados. Vou então fechar este vídeo.